Agora começamos. Tudo certo. Bom dia a todos, bom dia a todas que nos assistem. Meu nome é Rodrigo Dias, eu sou assessor legal do Departamento de Justiça do Governo Americano, falo aqui do Consulado em São Paulo. Queria dizer que é uma honra para mim mediar essa discussão, esse debate, e estar na presença de amigos e colegas com quem eu já conheço, já tive a oportunidade de trabalhar, e tenho certeza de que todos vamos poder aproveitar esse Table Topic 20 do evento do Congresso promovido pela BPI, a quem eu já agradeço o convite, me sinto honrado de participar novamente desse congresso da BPI, Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, e dar início ao nosso Table Topic, cujo tema é Avanços Colaborativos e Boas Práticas no E-Commerce. Não podíamos estar melhor acompanhados, eu vou brevemente apresentá-los, depois a gente passa para a apresentação individual de cada um. Primeiro, Guilherme Vargas, delegado de Polícia Federal e diretor executivo do Conselho Nacional de Combate à Pirataria no Brasil. Javier Bernal Valente, diretor de combate a fraudes para o Mercado Livre na América Latina. Igor Araújo, um grande amigo também, que recentemente ingressou no quadro de colaboradores do Mercado Livre na área de proteção às marcas. Fiquem à vontade depois, obviamente, para detalhar um pouco melhor o cargo de vocês. Antes da gente dar início às apresentações, uma breve apresentação do meu programa. Eu sou, como eu disse, assessor legal do Departamento de Justiça, trabalho aqui no Consulado em São Paulo junto a um promotor federal americano, cuja atribuição reside em fomentar a discussão sobre delitos contra a propriedade intelectual, buscar avanços colaborativos com setores privados e públicos na área de defesa a violações contra a propriedade intelectual e também crimes cibernéticos. A gente já está no Brasil há 5 anos e a nossa agência existe em vários lugares do mundo. Hoje há 10 iChips, que são esses promotores federais americanos espalhados pelo mundo voltados para essa temática. E a gente está aqui no Brasil e atua na área do Cone Sul. Em outro momento, eu já deixo aqui a todos e a todas que estão participando meus contatos, fiquem à vontade. Eu vou depois colocar no chat meu contato de telefone, meu e-mail, para quem entre em contato comigo se acharem oportuno. Após essa breve introdução, eu já espero ver se o Guilherme já está aqui. O Guilherme já chegou, estava tendo alguns problemas de conexão, já está aqui. E é uma honra para mim passar a palavra para o Guilherme Vargas, delegado de Polícia Federal, amigo e diretor executivo do CNCP, que vem fazendo um grande trabalho à frente do Conselho e promovendo a integração entre os órgãos públicos e o setor privado, e já nesses últimos 3 anos, eu acho que o Guilherme já está há 3 anos, Guilherme, me corrija se eu estiver errado, 3, 4 anos à frente da direção executiva do CNCP, e o trabalho só aumenta, só cresce, e a gente vem vivenciando isso na prática. Muito obrigado, Guilherme, pela tua presença, e te deixo o salão à disposição para você falar um pouco para a gente dos projetos do CNCP, do histórico do CNCP e, sobretudo, mais recentemente, do Guias de Boas Práticas para e-commerce, que é uma bandeira que o CNCP levantou e está trabalhando fortemente para implementar esses projetos. Muito obrigado, meu amigo, e fique à disposição para dar andamento na apresentação. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. É um prazer estar aqui nesse Table Topic para falar um pouquinho de e-commerce, né, e das iniciativas, né, que o CNCP tem feito não só com outros órgãos públicos, mas especialmente com o setor privado, relacionado ao combate à pirataria realizado por meio digital. Agradeço também aqui a presença, né, uma honra para mim estar aqui com o Igor e o Javier nessa discussão. E, enfim, vamos falar um pouquinho inicialmente sobre o CNCP, né, sobre as nossas iniciativas e como a gente está tentando integrar cada vez mais, né, nesse trabalho que é o nosso tema hoje aqui, de colaboração entre o setor público e o setor privado para a gente conseguir avançar em termos de combate à pirataria. Eu vou passar aqui uma pequena apresentação, se eu conseguir, peço só um momento para tentar aqui. Eu acho que vocês ainda não viram, né? Fica à vontade, Guilherme, estamos esperando aqui, tranquilo. Tá. Eu acho que aqui não estou acostumado com Teams normalmente, mas enfim, não tem problema, a gente fala aqui diretamente aqui sem a necessidade de passar
apresentação. Até porque, como diz o Rodrigo, né, a gente tem falado bastante sobre combate à pirataria e e-commerce, então já é um tema que a gente já domina bastante. Bom, inicialmente eu gostaria de falar um pouco só sobre o CNCP, né, porque imagino que a nossa audiência, nem todo mundo conhece e tem acesso aqui o que é o CNCP e o que a gente faz, né. Então, para que vocês tenham um pouquinho de ideia do que é o CNCP, né, o CNCP existe desde 2004, foi criado né, aproximadamente aí 16 anos já quase, e apesar de ter passado por alguns períodos de inatividade, especialmente, né, uns 3, 4 anos ficou um pouco parado, foi uma ideia do Ministério, dessa nova gestão, da gente ativar de uma forma mais ativa, né, o CNCP e colocar ele como realmente um protagonista no combate à pirataria. E é o que a gente tem tentado, claro, sob presidência da nossa presidente, né, que é a secretária nacional do consumidor, a doutora Juliana Domingues. Então, inclusive aqui eu estou representando ela, que infelizmente não pôde estar presente, porque tirou merecidas férias de uma semana depois de um longo período sem descanso, né? Então, eu estou aqui representando a nossa presidente, que tem um apreço especial aí pelas atividades do CNCP e por essa temática. Bom, e o CNCP, também para aqueles que não conhecem, né, é um órgão de competência, de atribuição e participação mista. Então, nós temos representantes do governo, as principais agências de ação e policiais do governo federal, né? Então, nós temos a própria Senacom, temos CEOP, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ancine, Anatel, Anvisa, Ministério das Relações Exteriores, e nós temos também 5 representantes da sociedade civil como membros, né, com direito a voto, com direito à participação, e nós temos, além disso, um painel de colaboradores que possui mais de 40 já associações e representações de vários nichos econômicos que também têm voz e podem falar no âmbito das nossas reuniões, podem sugerir medidas, enfim, podem adotar aí as ações que julgarem necessárias para a defesa, né, da sua atividade econômica, claro, sempre olhando o benefício da sociedade. Quais são as funções do CNCP, para a gente, né, finalizar um pouquinho essa parte introdutória? O CNCP ele tem como funções, primeiro, criar um plano nacional de combate à pirataria, é o que a gente está fazendo, eu vou falar um pouquinho sobre isso no final. Atuar em coordenação com órgãos públicos para combate à pirataria e defesa da propriedade intelectual, ser um instrumento de combate ao crime organizado, né? Então, a gente tem aqui, dentro do CNCP, a consideração de que combater a pirataria é combater o crime organizado também, né? Crimes contra a propriedade intelectual, eles não são crimes menores, eles movimentam toda uma máquina criminosa que ofere lucros a partir da própria atividade de pirataria, falsificação, contrabando, mas também tem a parte que financia outros crimes. Então, quando a gente fala de combater a pirataria, a gente está falando também de combater furto de caminhões para contrabando de cigarro, a gente está falando para combater corrupção de agentes públicos, para combater ameaça a agentes públicos, para combater corrupção, homicídios, né? Tudo, na verdade, tem relação, de alguma forma mais indireta, outras formas mais direta, com o crime organizado. Então, não são crimes menores. Defender a propriedade intelectual, defender e combater a pirataria é atuar, sim, em segurança pública, é atuar contra o crime organizado, retirar dinheiro de organizações criminosas, né, retirar fontes de financiamento. Então, tudo isso está interligado. Por isso, da importância desse tema e por isso que existe esse conselho, né? Porque também, quando a gente fala de combater a pirataria, é impossível que esse seja um trabalho isolado no âmbito governamental, né? A gente, primeiro, a gente tem a consideração, claro, que os prejudicados de forma mais imediata são as próprias marcas, né, os titulares de direito, mas a gente entende também que quando a gente fala de combater a pirataria, a gente não está privilegiando uma empresa ou outra, não é isso, não se trata disso. A gente está privilegiando e
e atuando para a defesa da economia brasileira, né, da geração de empregos. E essa é outra função do CNCP, ser um instrumento também que permita a competitividade, a inovação, que permita que o Brasil cresça de uma forma sustentável, que gere empregos de uma forma sustentável, e tudo isso é muito prejudicado com a não defesa dos direitos de propriedade intelectual. A gente também está integrado dentro dessa nossa proposta com a Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual. Eu não sei se todos estão familiarizados, mas o Ministério da Economia criou um grupo interministerial, que é o Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual, e um dos principais lançamentos foi o lançamento no final do ano passado, início desse ano, da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual, né? Então, que tem uma visão um pouco mais global que o CNCP foca muito no combate à pirataria, mas a Estratégia Nacional tem essa visão global, né, de proteção à propriedade intelectual nas suas mais variadas vertentes. Então, o CNCP também está dentro dessa temática, né? Além disso, a gente elabora estudos, a gente participa de campanhas educativas, a gente faz cooperação com órgãos públicos, com organismos internacionais. Aqui a gente tem uma cooperação muito estreita com o Reino Unido e com o próprio Estados Unidos, né? A gente tem um memorando de entendimento firmado com a Polícia de Proteção à Propriedade Intelectual do Reino Unido, a OKIPO. Nós temos um acordo assinado com a Agência de Propriedade Intelectual dos Estados Unidos, a USPTO. Nós temos esse contato muito próximo com a DOJ, né, aqui representada pelo Rodrigo Dias, que tem uma participação, né, ativa nas discussões do CNCP, mas também de apoios efetivos, quando a gente fala, por exemplo, da Operação 404, que eu vou falar um pouco mais tarde. Bom, então esse é o CNCP, né, essa é a nossa linha de atuação. Em relação ao nosso tema de hoje, quando a gente fala de e-commerce, eu acho que o aspecto de colaboração fica ainda mais patente e necessário. Primeiro, porque quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando de inovação e a gente está falando de novidades o tempo todo. Então, é um nicho que exige, primeiro, conhecimento, né, sobre as novidades, sobre as novas formas de comercialização de serviços e produtos. Então, necessitamos de inteligência e necessitamos, claro, de colaboração entre os diversos players que atuam nesse mercado, né? Não só as plataformas de comércio eletrônico, mas titulares de direito, provedores, enfim, todos aqueles que, de alguma forma, têm uma participação nessa cadeia de eventos, né? E qual foi a estratégia que a gente pensou, né? Como disse o Rodrigo, eu estou há 3 anos como secretário executivo do CNCP, né? Nós tivemos nesse período 2 presidentes, um foi o Luciano Tim, que também exerceu de forma brilhante a presidência, agora a gente está com a doutora Juliana, mas a linha mestra sempre se manteve, né? A linha mestra que o Ministério nos passou foi de abordar isso de uma forma global. Esse sempre foi um dos temas mais importantes do CNCP, desde o início ali de 2019. E como foi o que a gente pensou para fazer essa abordagem? Em primeiro lugar, a gente destacou alguns nichos que a gente percebeu que eram necessários que a gente conversasse, que a gente se aproximasse. Então, primeiro foi o mercado publicitário. Quando a gente fala de pirataria em âmbito digital, a gente é um assunto monolítico, porque quando a gente fala de pirataria em ambiente digital, a gente está falando de venda de vestuário, a gente também está falando de venda de medicamentos, de produtos hospitalares, a gente está falando de streaming legal, e cada um deles tem uma dinâmica própria. Então, não é um conceito fechado quando a gente fala de pirataria em âmbito digital. Isso tem uma abertura muito grande. E a gente tentou ver como a gente pode diminuir benefícios delas e tentar eliminar a publicidade em sites que vivem disso, né? Então, por exemplo, vamos supor aqui um serviço de streaming legal que passa jogo ao vivo, né? Prejudicando aí as operadoras e aqueles que pagam pelo.
esse tipo de pirataria a gente é totalmente diferente da pirataria vendida, por exemplo, nas plataformas de comércio. A forma de abordagem é completamente diferente. Então, a gente tentou, no primeiro momento, ver como a gente pode descapitalizar essas páginas que vivem preponderantemente e isoladamente de pirataria. Então, a gente assinou um memorando de entendimento com o mercado publicitário e a gente também assinou um memorando de entendimento com a Organização Mundial da Propriedade Intelectual. E qual que é o foco disso? É da gente receber inputs de sites reguladores de propriedade intelectual e passar essas informações para o mercado publicitário nacional, né? E também passar essas informações para o mercado publicitário internacional por meio da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, para a gente tentar diminuir a capitalização, a monetização desses sites por via de publicidade, né? Esse foi um ponto. Então, foi uma primeira abordagem. A segunda abordagem, e o Rodrigo, nosso moderador aqui, conhece bastante, foi a gente buscar também cooperação policial e de inteligência, quer dizer, a parte realmente de enforcement, né? E nesse ponto, eu cito aqui como um mau exemplo a Operação 404, que iniciou no CNCP, né, a partir de discussões no CNCP, recebendo inputs da iniciativa privada. Esses inputs da iniciativa privada foram filtrados e analisados pela Ancine, com o qual o CNCP também tem um acordo de cooperação, e isso gerou frutos extremamente proveitosos. Então, a Operação 404, que combate o streaming, serviço de streaming ilegal, ela já está, este ano, terceira fase dela, né? Lá no Centro de Comando e Controle aqui de Brasília, então foi aperfeiçoa, ela tem novos elementos e agentes colaboradores, então essa operação foi um caráter internacional, né? Contou com a presença e a estreita colaboração dos Estados Unidos e do Reino Unido, então foi de extremo sucesso, e esse é um modelo de colaboração que nós, CNCP, primeiro, como um marco, né, e segundo, como um exemplo. Então, esse modelo de cooperação fica disponível para todos os níveis, todos os kits dessa colaboração muito estreita na área de streaming audiovisual, mas isso pode ser expandido para diversos nichos econômicos. Então, como eu disse, ela é um marco e um exemplo de colaboração. Eu entendo isso como com estreita participação da iniciativa privada, que detém, no final das contas, muito da inteligência e da localização, do modus operandi dos criminosos, e como eu disse, nessa área de tecnologia, de e-commerce, né, isso é muito necessário. Muitas vezes a iniciativa privada detém uma expertise muito maior do que ser feito, né, esse acompanhamento, mas é imprescindível a participação de vocês. E a terceira linha mestra, os guias de boas práticas, né, que foram dando um pouquinho do histórico desses dois guias, especialmente do guia voltado para as plataformas de comércio eletrônico, que é o nosso tema de hoje. Tudo começou em 2019, realmente, a partir de intensas discussões, debates, muitas vezes acalorados, né, né, de parte a parte, tentando cada um explicitar os seus pontos de vista. Isso faz parte do debate democrático, e o CNCP, ele é um conselho, então é justamente para fomentar o debate. Aqui a gente procurou nunca ter posições monolíticas, né? A gente sempre esteve à disposição para fazer o debate, para escutar lados diferentes, e para 2019 foi um ano de intensas discussões, né? No final do ano, nós procuramos, enfim, né, ouvimos todo mundo, a gente procurou, a partir daí, sintetizar um texto que obviamente, eu acho que isso é uma vantagem desse projeto. Não agradou muito nenhum dos lados, por assim dizer, né? Nenhum das posições mais
mais extremadas, né? O que eu acho que é um bom sinal. Então, a gente não agradou muito, quer dizer que é um caminho do meio bastante interessante. E a gente pegou esse texto, que é uma sugestão, a gente colocou esse texto à consulta pública, isso 2019, 2020, e daí a gente finalizou um texto, né, que foi aprovado, salvo engano, o texto das plataformas foi aprovado em abril ou maio de 2020, e 2020 foi um ano para a gente consolidar, ou pelo menos, né, iniciar, porque isso é um trabalho contínuo, como a gente está fazendo aqui nesse momento, de explicar o guia, de dar publicidade a esse guia, de ter adesões a esse como um instrumento efetivo nessa padronização, nessa criação de estándares mínimos ali de procedimento. Até porque, quando a gente fala de plataforma de comércio eletrônico, também não é um perfil único, né? Nós temos gigantes, nós temos empresas menores que também atuam nesse segmento, então a gente tentou fazer um texto mínimo, né? Um texto de base, um piso ali, para que as plataformas pudessem trabalhar em cima delas. Então, nós criamos esse guia, que é o guia de combate à venda de produtos ilegais no âmbito das plataformas de comércio eletrônico. E lá dentro a gente a gente preconiza orientações e boas práticas para os titulares de direito, para o próprio governo, mas também para as plataformas de comércio eletrônico, que são aquelas mais diretamente atingidas, né? Então, a ideia do guia, ela sempre foi uma ideia de colaboração. Eu acho que tem tudo a ver com o tema hoje do nosso painel. Foi uma ideia de menor intervenção, né, de construção de um cenário positivo para a utilização de novas ideias e para a criação de mecanismos de combate à pirataria no âmbito das plataformas de comércio eletrônico, para alteração de planos de serviço, de adesão às atividades das plataformas. Esse guia se baseou, obviamente, nas discussões, mas também se baseou no Código de Defesa do Consumidor, no decreto que regulamenta a contratação do comércio eletrônico, em experiências internacionais. Então, foi um trabalho realmente que a gente buscou. Tentamos ser o mais democráticos possíveis e tentamos estabelecer uma síntese possível do que a gente entende que deveriam ser as medidas mínimas aí relacionadas ao tema. Então, aqui também eu cito algumas das medidas que a gente coloca, né, nesse guia, especialmente para as plataformas de comércio eletrônico, né, que são definição de prazos para análise das notificações, o maior controle do cadastro dos usuários vendedores, né, com a política de conheça o seu vendedor, né, saiba quem é aquela pessoa que está utilizando a sua plataforma para venda dos produtos. Me desculpe aqui, minha voz já daqui a pouco já começa a falhar, viu, Rodrigo? O Rodrigo conhece bem aqui meus problemas de garganta, especialmente nessa época de secura aqui em Brasília, né? Eu falo aqui diretamente de Brasília. Mas, continuando. Uma atenção maior com a questão de documentos fiscais, nota fiscal, né? de compliance realmente daquilo que está sendo vendido. Uma preocupação maior com a adoção de medidas preventivas. Nós falávamos aqui antes de estarmos... Ao vivo a gente já estava, né? Mas de iniciar o nosso painel aqui sobre as dificuldades que as plataformas têm de verificar previamente quais são os produtos piratas ou não, né? Isso é um trabalho que tem que ser feito juntamente com as marcas e também aí é importante a colaboração. Mas o que a gente pede no guia é justamente ter um cuidado maior com a questão de uma atuação mais proativa, claro, dentro das suas regras de negócio, dentro das suas possibilidades tecnológicas e de inteligência artificial, enfim, e sempre com a colaboração dos titulares de direito e também com a colaboração dos órgãos governamentais. Então, por exemplo, nós temos alguns produtos que dependem de homologação, e esses produtos têm que ter um cuidado maior por parte das plataformas em relação à não disponibilização deles fora das regulamentações, né? Então, é um trabalho integrado. Esse é um trabalho... O guia ele não diz apenas plataformas, façam isso, não é isso.
é um trabalho que a gente precisa ter conjunto, com as marcas fornecendo elementos suficientes para a identificação de produtos piratas, com os órgãos governamentais também fornecendo subsídios suficientes em relação aos produtos que são regulamentados, aqueles que não podem ser vendidos de uma forma ou de outra, ou de forma nenhuma, no âmbito das plataformas. Então, tudo isso é um trabalho que a gente sabe que é trabalhoso, que é complexo, que exige tecnologia, que exige inteligência artificial, né? Exige uma análise bastante complexa, né? Não é um trabalho fácil, mas que tem que ser feito, né? Então, eu acho que nós evoluímos muito do que era o nível das discussões quando nós começamos isso em 2019 até o ponto que nós chegamos hoje. Eu acho que né, aos trancos e barrancos, claro, com muitos, como eu disse, debates acalorados, mas eu acho que a gente chegou num amadurecimento, assim, para quem acompanhava o nível das nossas reuniões em 2019 e hoje, já nota completamente diferente, né? Então, esse guia, além desse guia, também nós criamos um guia voltado ao mercado de meios de pagamento, que seria também para a gente tentar tirar, e aqui eu não falo das plataformas, mas falo daqueles sites que realmente só vivem de pirataria, né? Para a gente retirar os meios de pagamento daquelas plataformas. Então, o intuito com esse segundo guia, que é o guia voltado para o mercado de meios de pagamento, é a gente asfixiar a monetização pelo outro lado. Quer dizer, um é retirar a publicidade, o outro é retirar a possibilidade de assinaturas, de pagamentos diretamente. É claro que, né, como a gente fala de tecnologia, nesse interregno surgiu o Pix, né, que é uma ferramenta maravilhosa, mas que gerou e tem gerado uma série de outros questionamentos, e não só nessa nossa área, mas um grande outro volume aí de matérias, e que vão exigir, sim, uma análise sobre esse tema, né, porque facilitou, de alguma forma, também essa possibilidade de pagamentos aí para sites irregulares. Já caminhando aqui para o meu final, acho que eu já falei de muito, mas eu queria, né, colocar algumas questões. Em relação ao guia de e-commerce, hoje nós temos, com a importante adesão aqui do Mercado Livre, que nós julgamos fantástica, foi realmente um grande passo aí, eu acho que quebra paradigmas. Então, com a adesão do Mercado Livre, nós chegamos a 50 aderentes nesse guia. E quais são os próximos passos, né? Nós criamos uma comissão de acompanhamento desses guias. Desde o início do ano, elas têm feito um acompanhamento sobre a efetividade, sobre o que está sendo aplicado, o que não está sendo aplicado, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode aperfeiçoar. A ideia é que essa comissão que foi criada apresente um relatório ainda este ano sobre esse tema, e a partir daí a gente vai ver próximos passos, né? O que a gente pode melhorar, há uma necessidade de uma regulamentação sobre o tema, há uma necessidade de alteração do guia, outras medidas, a gente pode criar um selo de identificação daqueles que seguirem o guia, enfim, isso ainda está em aberto. O primeiro passo foi dado, né? A gente criou o guia, a gente tem conquistado adesões importantes, a gente sabe que aqueles que têm aderido têm cumprido com as suas obrigações, né, de compliance, de preocupação com o combate à pirataria no âmbito das suas plataformas. E também, dentro desse contexto, tem tudo a ver, a gente está num processo agora de criação do novo Plano Nacional de Combate à Pirataria, com vigência 2022-2025. Nós chegamos a um texto mínimo base que foi apresentado na última reunião do CNCP, agora dia 20, e esse texto foi colocado para a consulta pública. Então, quem quiser contribuir, né, empresas ou pessoas individuais, né, podem fazer essa contribuição por meio do nosso formulário. Basta procurar o site eu, infelizmente, não consegui passar aqui a apresentação, mas procurem no site do Ministério da Justiça, que vai ter lá a chamada para essa consulta pública. Aqueles que quiserem contribuir, né, dar sua sugestão, vai ser um instrumento importante aí para os próximos anos. Como eu digo, né, as pessoas passam, né, em breve posso não estar mais no CNCP, mas é importante que a gente mantenha alguns projetos em curto, médio e longo prazo, como estão previstos lá
nessa nossa proposta. E, por fim, aqui, só dando um recado, né, como é que o CNCP pode ajudar? Além disso que a gente colocou aqui, o CNCP ele atua por meio das suas comissões especiais. Então, além da comissão especial de acompanhamento dos guias, nós temos uma comissão especial do Plano Nacional, né, que eu acabei de falar, nós temos uma comissão especial de acompanhamento de questões relacionadas a hardware, nós temos uma comissão especial de saúde, equipamentos hospitalares, agrotóxicos, nós temos uma comissão especial de acompanhamento legislativo, e nós temos 2 núcleos de acompanhamento permanente, um sobre o Diretório Nacional de Marcas e um sobre o combate ao contrabando. Nós também podemos ajudar nessa interlocução com órgãos públicos, na interlocução entre o próprio setor privado, a gente pode ajudar no apoio a investigações, como eu disse, na Operação 404, e, é claro, a gente está sempre disponível também para parcerias de treinamento, de seminários, de disseminação da cultura de proteção à propriedade intelectual. Então, com isso, eu finalizo. Espero não ter sido muito enfadonho. Peço desculpas por não ter podido passar a apresentação, mas eu acho que o recado foi dado. Eu agradeço muito o convite e a possibilidade de participação. Muito obrigado. Obrigado você, Guilherme, meu amigo. Muito bom te ouvir. E ter certeza de que o CNCP está no caminho certo com a sua presença e também com a belíssima presidência da doutora Juliana de Domingos, que vem fazendo um trabalho incrível à frente do CNCP e também da Senacom, 2 agendas importantes e que, de certo modo, se interlaçam. E fico muito feliz que você ressaltou as parcerias que a gente tem com o governo americano e também com o governo do Reino Unido. São parcerias que vão além do trabalho de casos específicos, mas também, como você mencionou, programas, eventos de capacitação, trocas de experiências, e a gente também tem uma cadeira como colaborador do CNCP, então participa das reuniões. Eu acho que, para quem não teve a oportunidade, que trabalha com combate à pirataria e proteção a direitos de propriedade intelectual, conhecer o trabalho do CNCP vale a pena. É um ativo que nós temos no Brasil e que nós queremos, inclusive, expandir para outros locais da América Latina. Recentemente estivemos no CNCP em Brasília com colegas da República Dominicana e que estão também querendo beber um pouco da água do CNCP. E acho que isso serve também para o Javier, com quem nós vamos conversar agora. Eu sei que a Argentina, Javier fala de Buenos Aires, a Argentina também tem um conselho ainda muito tímido e talvez a gente possa até, e aí eu faço até um meio campo nosso aqui como agência diplomática que tem presença também na Argentina, para a gente criar essa comunidade nos países da América do Sul, no combate à pirataria e, enfim, difundir as boas práticas do CNCP com outros colegas de outras regiões. O Guilherme está aqui à disposição. Guilherme, eu tomei a liberdade de compartilhar no chat o link para acesso ao Plano Nacional de Combate à Pirataria para que todos possam acessar. E com isso a gente já passa, eu vou passar a palavra ao Javier, que é diretor de prevenção de combate à fraude de e-commerce na América Latina. A gente já vinha conversando antes de começar e fiquei super empolgado com o que eu ouvi do Javier, sobretudo no trabalho preventivo que o Mercado Livre vem fazendo para evitar que a plataforma seja alvo de fraude, e uma vez que isso aconteça, o que a plataforma vem fazendo para reprimir essas atividades e repreender em parceria com o setor público. O Mercado Livre é também vítima de combate de fraude e também deve se precaver e deve buscar a reparação dos seus direitos quando assim violados. Então, com isso, Javier Bernal Valente, acho que valente é um adjetivo, inclusive, bem oportuno para quem trabalha com combate à pirataria de modo geral. Temos que ser valentes, temos que ser criativos, como o Guilherme disse. A cada momento a criminalidade busca maneiras de passar por cima dos obstáculos que nós criamos, então nós temos que ser valentes, criativos e resilientes, porque o combate à pirataria traz consigo, como bem ressaltou o Guilherme, uma gama de legalidades, então temos que ser resilientes no combate às infrações. Javier, um prazer ter aqui você, infelizmente não no Brasil, mas o online também permite isso, que a gente converse com colegas de outros países ao vivo, então uma honra tê-lo aqui. Por favor, fique à vontade para apresentar o programa do Mercado Livre e o floor é seu. Um prazer lhe conhecer. Um grande abraço. Muito obrigado, Rodrigo, e muito obrigado pelas cálidas palavras de apresentação.
Para mim é um grande prazer e um honor poder compartilhar esta mesa com vocês e poder compartilhar esta discussão com você. Como o Guilherme estava falando faz uns minutos atrás, acho que as conversas vêm evoluindo nos últimos anos a passos gigantescos. E acho que o motivo pelo qual isso acontece é porque, no fundo, temos todos o mesmo objetivo, que é justamente, digamos, proteger os donos dos direitos, os portais, que, por exemplo, no caso do Mercado Livre, a gente não quer lucrar com esse negócio, não é um negócio que interesse a gente, justamente tudo o contrário. O que a gente quer é poder proteger a nossos usuários. E proteger a nossos usuários começa por ter a oferta correta para nossos usuários. Então, tem uma oferta de qualidade, uma oferta que não tenha produtos que estejam infringindo a propriedade intelectual, que sejam cópias, que sejam produtos de inferior qualidade e sobretudo, não queremos estafas também para nossos usuários. Porque tem também muitas pessoas que tentam vender coisas que infringem propriedade intelectual, mas não falam que infringem propriedade intelectual. Tentam fazer o comprador acreditar que o produto é original. Então, tem danos para todo mundo. E justamente esta luta é uma luta que precisa de colaboração em conjunto, tanto das plataformas, quanto dos donos de direitos das marcas, quanto dos governos. Para a gente, na experiência que temos, isto funciona melhor quando estamos todos juntos atacando o problema. E para contar um pouquinho de como que a gente faz isso, deixa eu contar um pouquinho como que funciona nosso time de prevenção de fraude, que em parte cuida em conjunto também com o time dentro do Mercado Livre de propriedade intelectual, de tudo que é fraude e infrações de artigos proibidos e propriedade intelectual. Então, nosso time está dividido por várias verticais. Basicamente, o que a gente tenta fazer dentro do nosso time é cuidar a experiência dos usuários em todos os momentos que o usuário tem contato com a plataforma. E o primeiro vertical que a gente tem é o vertical de cadastro, onde a gente está avaliando os cadastros que ingressam na plataforma para saber se esses cadastros já podemos, digamos, identificar perfis que têm intenção de fazer fraude. E isso tem evoluído conforme tem avançado o tempo. No começo, isso olhava muito mais algumas coisas como, por exemplo, se tinha muitos cadastros desde o mesmo device, desde o mesmo telefone, do mesmo computador, se tinha cruzes por IP, se tinha cruzes por diversos motivos, por direções, por nomes, por direções de entrega. Mas o que acontece? Todos esses cruzes, se bem ajudavam muito, não eram suficientes para lograr que o fraudulento não reingressasse na plataforma. Por isso, faz uns 2 anos atrás, a gente vem puxando muito forte a agenda de KYC, de Know Your Customer. Hoje já, para todos os nossos sites na região, para Argentina, Brasil, Chile, México, Colômbia e proximamente também Peru e Uruguai, já é obrigatório que quando você cadastra uma conta para vender na plataforma, você tem que passar sim ou sim pelo processo de KYC. E isso o que implica? Implica que você tem que mostrar a documentação e tem que fazer uma prova de vida. E tem um processo por trás que basicamente está avaliando se essa documentação está adulterada ou não e se essa prova de vida que você está fornecendo coincide com a documentação que você está fornecendo. Dependendo dos burós que existem em cada país, a gente também checa com os burós que estão disponíveis para ver que realmente essa pessoa é quem fala ser, que essa pessoa exista. E isso que nos permite, mais voltado aqui a esta luta contra o combate à pirateria. Um dos grandes problemas que a gente tinha era, olha, ainda quando a gente consegue identificar, em conjunto com as marcas, consegue jogar fora o infrator, ele conseguia fazer uma conta e voltar. Então, com KYC, como você pode adulterar muitas coisas, mas se adulterar a identidade é mais difícil, isso nos permite ser muito mais assertivos. Significa que quando a gente acaba finalmente jogando fora um vendedor da plataforma, esse vendedor não consegue voltar. E outro que nos ajuda também é que se a gente decidir um passo mais e procurar essa pessoa na justiça, a gente já sabe quem é. Então, não é simplesmente um cadastro anônimo, é uma pessoa que mostrou a documentação. Obviamente, os fraudulentos não param com isso, não? Ou seja, sempre um jogo contínuo e sempre tem muita inventiva. Então, o que começa a fazer? Começa a fazer adulterações muito boas do documento, que quando você olha ao olho humano, parece ser um documento, a todas luzes, parece ser um documento original. Então, fake também acontece com documentação. Mas o que ele não consegue adulterar é a cara dele. A cara da pessoa é muito mais difícil de adulterar. E por isso que a gente agora já está justamente trabalhando bem forte em tudo que é reconhecimento facial, porque se a gente identifica que tem a mesma cara da pessoa 2 vezes com nomes diferentes ou com números de documentos diferentes, já é um grande indicativo de que é provavelmente uma intenção de fraude.
E também, se a gente já conhece a cara e já sabemos que essa cara corresponde a uma pessoa que já foi banido por vender fakes, a gente consegue atuar igualmente. Então, o nosso trabalho nesse frente é fazer um mundo cada vez um pouquinho mais pequeno para o fraudulento, que pelo menos, digamos, com a sua própria identidade, a sua própria cara, ele já não consegue fazer a infração mais de uma vez. O seguinte vertical que a gente tem é o vertical voltado a conteúdo. Em conteúdo temos 3 subverticais. Um vertical que é de artigos proibidos, que tem muito a ver com tudo que é propriedade intelectual. A gente, na verdade, propriedade intelectual, temos separado artigos proibidos pela relevância que tem o tema, mas no fundo são bem semelhantes. E aí o foco está justamente em como identificamos os produtos que, por lei ou por política de mercado livre, a gente não quer na plataforma. E para poder combater isso, tem uma série de ferramentas, tanto desde as mais básicas, que são regras para identificar, digamos, seja por reconhecimento do texto, ou seja por perfil de usuário, até coisas muito mais complexas, como modelos de machine learning que estão sendo constantemente retreinados para identificar que publicações correspondem a artigos proibidos e, basicamente, jogar essas publicações fora da plataforma. E, dependendo da infração e dependendo da reincidência, também jogar o usuário fora da plataforma, se a gente entende que, digamos, o usuário está cometendo a infração. Artigos proibidos, como eu falava, é o mais geral, mas o que tem a ver com propriedade intelectual, a gente tem um time específico para isso. Por quê? Porque a problemática é muito mais complexa e tem muito mais sutilezas. E, de verdade, requer realmente um estudo muito mais específico. E aí onde, como falávamos antes do começo, as parcerias com as marcas se volta fundamental. Por quê? Porque, digamos, tem coisas que são simples, não? O cara que está vendendo um produto e fala, isto aqui é uma réplica de óculos Ray-Ban. Tá? Então, aí, ok, é bem fácil identificar que em uma infração a gente identifica isso e joga fora. Mas tem um cara que realmente fabrica um produto bem semelhante com o original, não fala que é uma réplica, e até intenta fazer acreditar que o produto é original. Quando a gente olha, a gente fala, puxa, eu não tenho certeza que isto seja um produto que está infringindo a propriedade intelectual. Mas quando você fala com a marca fala, olha, você vê como ele aplicou o logo aqui? Essa aplicação do logo que ele fez é uma aplicação que a gente nunca faria, porque vai contra nosso manual de marca. Esse input para a gente é ouro, porque, obviamente, para a gente seria impossível ter esse conhecimento, com esse nível de especificidade, para todas as marcas do mundo. Então, quando as marcas fazem isso e começam a denunciar e nos explicam isto, para a gente retroalimenta todo o programa. Mas a gente também entende que não é um esforço que tenha que estar 100% do lado das marcas, é uma parceria. E uma parceria, por definição, tem que trabalhar os dois. Então, uma das métricas que a gente persegue dentro de todo o nosso programa de Brand Protection, que é o programa onde as marcas denunciam os itens e dão de baixa os itens que estão infringindo a propriedade intelectual, temos como objetivo que 80% ou mais das baixas que a gente faz são feitas pelo Mercado Livre. Então, isso que implica que cada denúncia que uma marca fez, em promédio, na média, detona outras 4 ou 5 moderações fora da que a marca fez. Por que fazemos isso? Porque, para a gente, nosso objetivo com o programa não é que as marcas façam o trabalho de limpar a plataforma. O objetivo é muito mais de aprendizado. Então, tudo que as marcas denunciam retroalimenta nossos modelos, retroalimenta nossas regras, justamente para poder tentar fazer o mesmo que a marca faz. E para poder fazer também o trabalho mais efetivo das marcas, a gente, quando corre os modelos fazem um score de todos os listings para entender a probabilidade de que seja um fake ou não. A gente tem estudado, digamos, quando a gente estuda esses scores, sabe que uma porcentagem desses listings, digamos, um nível de score desses listings, já é uma certeza suficiente para dar de baixa o item. Mas por aí tem alguma limitante onde você fala, olha, neste nível de score tem uma chance de 50% de que seja fake sim ou fake não. Esse input joga para nossos times de revisão manual, que também avalia isso, mas também joga na ferramenta que as marcas utilizam. Por quê? Porque a gente basicamente tenta mostrar para as marcas os itens ordenados pela probabilidade de que seja realmente uma infração. Então, como eu falava, estes são exemplos de que é realmente um trabalho em parceria. É um trabalho onde, digamos, como eu falava, é impossível para a gente ter todo o conhecimento que cada marca do mundo tem, mas é uma coisa que, quando esse conhecimento chega para a gente consegue utilizar isso para fazer nossos programas muito mais efetivos. E isso, combinado com o que a gente faz ao momento de cadastro, nos dá muita fortaleza para que o trabalho seja feito uma vez. Tá? Porque, senão, o trabalho é infinito. Se o cara consegue voltar infinitas vezes, já sabemos que os usuários fraudulentos não têm problema de criar infinitas contas para fazer o que eles fazem.
Depois deste vertical, o que continua, e mais relativo ao que é também propriedade intelectual, focando nisso, é todo o nosso time de fraude pós-compra. E quando fraude pós-compra, basicamente avalia se o vendedor ou o comprador é fraudulento. Aqui vou focar muito mais no lado do vendedor. Um dos motivos que os usuários compradores reclamam é porque o produto é diferente ou defeituoso. E dentro dessas classificações diferentes e defeituoso, tem produtos que, basicamente, olha, este produto é uma falsificação. Então, também utilizamos a voz dos nossos usuários para quando tem a infeliz oportunidade de acabar comprando um produto que é fake, quando o usuário comprador reclama e fala, olha, este produto aqui que eu recebi é fake, obviamente retornamos o dinheiro, mas também utilizamos esse input para jogar esse vendedor fora da plataforma, porque aí é realmente uma estafa mesmo, não? Ou seja, a gente sabe que tem dois mundos de propriedade intelectual, os dois a gente quer atacar, mas tem um mundo que é o cara que já fala que é uma réplica e o cara que não, o cara que diretamente estafa diretamente, não, ao usuário comprador. Os dois mundos são importantes, os dois mundos a gente combate, só que em um caso temos muito mais voz também do lado do usuário para poder atuar nisso. São exemplos, não? Mas todo esto é uma combinatória de coisas que basicamente nos ajudam a perseguir nosso objetivo, que é a gente não quer nenhum usuário vendendo produtos que infringem propriedade intelectual na plataforma. E tentamos fazer que todas as nossas ferramentas justamente trabalhem em identificar isso e nos casos que sentimos que o usuário realmente é um usuário com uma intenção ruim, jogar esse usuário fora da plataforma. Tem casos também que a gente consegue reeducar os usuários. Por exemplo, tínhamos um caso que um vendedor de impressoras e cartuchos de tinta de impressão. Os cartuchos eram réplicas, tá? eram cartuchos com recheio. Mas o 90% do que ele vendia, em termos de dinheiro, eram impressoras. O 90% da sua venda é impressoras. Esse foi um caso que quando a gente mostrou a infração, comunicou, o usuário virou de comportamento, sabia que se continuava, ia ser jogado fora da plataforma, mas quando a gente mostrou a infração e colocou uma suspensão temporária, ele mudou de comportamento e começou a fazer as coisas bem. Também para a gente é importante isso, porque uma parte do problema é com punição mesma, com medidas mais drásticas, mas uma parte do problema também é educação. Porque também esse frente é importante para nossos vendedores entender o que eles podem realmente vender e que coisas não são permitidas vender e não deveriam fazer isso. Alô? Alô? Opa, Javier. Não, eu não sei se você já finalizou sua apresentação, mas eu fico muito feliz de ver que o Mercado Livre, o seu conhecimento tão profundo sobre as dificuldades que são enfrentadas por quem trabalha em cooperação com o Mercado Livre. O teu conhecimento de casos específicos mostra, de fato, a atenção pontual que você dá para cada caso. Eu, particularmente, já tive a oportunidade, antes de ingressar aqui, de trabalhar na área de setor de cartuchos e tintas, já tive a oportunidade de trabalhar no setor de vestuários, e você levantou problemas que são, de fato, problemas que são enfrentados por aqueles que trabalham em cooperação com a plataforma. E me sinto muito feliz também de ver que você enfatizou isso várias vezes, ou seja, a necessidade de colaboração entre setor privado, entre os titulares de direito e aqueles que trabalham na plataforma. É obviamente impossível para que vocês tenham conhecimento e toda a tua equipe das constantes mudanças e nuances que versam sobre as marcas e enfim, todas as mudanças constantes que os produtos têm. Então isso tem que ser um trabalho, por isso que a gente diz, de continuidade, com resiliência, com criatividade, e acho que vocês certamente estão no caminho certo. Há uma evolução muito grande da plataforma. Isso é claro para quem já teve a oportunidade de trabalhar com o antigo PPPI, que já era muito bom, mas agora eu acho que o BPP, que o Igor vai falar para a gente daqui a pouco, está ainda aprimorando é o PPPI 2.0, se a gente puder falar assim, 4.0, e fico muito orgulhoso dessa voluntariedade do Mercado Livre em ser uma plataforma em compliance com as boas práticas, usando o termo do guia, e também voltada para combater ilegalidades. Como comprador e como também ainda advogado, mas como alguém que já trabalhou para ajudar vocês a, de certo modo, melhorarem o trabalho da plataforma. Você falar alguma coisa, amigo? Fica à vontade. Sim, nada, obrigado, Rodrigo. E, a ver, eu também recolho algumas coisas que você estava falando. Esta é uma agenda onde, para a gente, é bem importante ser proativos.
E a gente vê diferenças quando, na efetividade que temos quando tem mais cooperação ou menos cooperação. Acho que, no caso do Brasil, a gente já vem com várias conversas, digamos, com organismos, e essas conversas com organismos não são só de propriedade intelectual, mas também com tudo que tem a ver com arquivos proibidos, com direitos de propriedade intelectual. Quando os organismos e organismos oficiais trabalhem em conjunto, realmente fazem o nosso trabalho muito, muito mais fácil. E para a gente é fundamental, porque hoje tem categorias onde, por exemplo, não atuamos, porque, por temas de lei e por temas de política interna, por exemplo, medicamentos. Mas casos de adulteração ou infração de propriedade intelectual de medicamentos é coisa séria mesmo, porque já aí está em jogo a vida das pessoas. Então, para a gente, todos os temas são de relevância absoluta. E como você falava, eu acho que quando você olha a região, tem distintos estadios de evolução dos governos. Então, eu acho que temos oportunidades como região de atacar este problema, porque é um problema que não é um problema específico de um país, é um problema global. Então, poder fazer essa adequação da agenda e trabalhar em conjunto, eu acho que é fundamental. E realmente vira a chave quando, como vem acontecendo neste caso no Brasil, todos trabalhamos em conjunto, porque basicamente, como eu falava no começo, o objetivo que temos é exatamente o mesmo. Obviamente temos sutilezas para explorar e sutilezas na implementação e como atacamos, mas como partimos do mesmo objetivo, que a gente não quer realmente que estas pessoas estejam comercializando produtos proibidos, produtos que têm infrações de propriedade intelectual, não queremos alimentar esse estilo de economia, não queremos que isso alimente depois, como falava o Guilherme, negócios, digamos, que são porque estão por trás da venda de produtos ilegais, porque financiam outras atividades. Quando a gente tem o mesmo objetivo, entendemos tudo isso, as coisas viram muito mais fáceis. E depois uma discussão de como resolvemos o problema, mas já não é uma discussão de que temos que resolver, é simplesmente uma discussão de como, e nisso a colaboração sempre acaba chegando no melhor dos caminhos. E, Javier, eu acho que ficam duas mensagens muito positivas da tua fala. Primeiro, a mensagem para os titulares de direito, que é: estamos abertos a colaborações e interações. Segundo, a mensagem para o infrator: você não vai ser aceito na nossa plataforma. Eu acho que essas são duas mensagens muito importantes e que a partir daí a gente consegue fomentar outras discussões e discussões mais práticas mesmo de como fazer com que isso não aconteça. Eu te agradeço pessoalmente, fico na expectativa de que a gente possa conversar em outro momento pessoalmente. Acredito que o nosso programa aqui no Departamento de Justiça e o que você prega é algo que a gente tem que, de fato, fomentar ainda mais na região, e já lhe considero um ativo, alguém que a gente pode contar para levar a mensagem para os nossos outros colegas e também para aquelas plataformas que queiram trabalhar de forma legítima, de forma legal, de forma complacente com a legalidade. Não sei se você tem algum outro comentário, o senhor já posso passar a palavra para o nosso colega Igor, mas fique à vontade para nos brindar com algumas palavras finais. Simplesmente, eu que agradeço, Rodrigo. Para a gente é realmente um grande prazer poder trabalhar com os organismos, com você, e poder participar deste tipo de eventos, porque, como eu falei, parte de meus objetivos é justamente ter a menor quantidade humanamente possível de produtos que infringem propriedade intelectual na plataforma. E se esse número é zero, vou ficar ainda mais que feliz. Com o qual, realmente, você fazem que meu trabalho seja mais fácil. E para mim, tudo que é feito neste contexto é super valioso. E eu simplesmente, para sumar uma terceira mensagem para os infratores, que é, como eu falei, já conhecemos quem é a pessoa que está atrás, e este problema não acaba simplesmente com a saída da plataforma. Porque temos oportunidades também para ir além de que acontece dentro da plataforma, porque já temos nome, sobrenome, historial, e muitas vezes o que a gente já vem fazendo com arquivos proibidos, estes comportamentos não param até que a pessoa não tem consequências fora do mundo digital e online. Porque realmente também para a gente, como indústria, não é que o problema para Mercado Livre é, ok, já não está no Mercado Livre, está em outro lado, tudo bem. Realmente, não, como indústria, não queremos isto, porque se daña o e-commerce, daña toda a indústria do e-commerce. Não é, ok, daña a indústria do e-commerce, mas daña alguns players sim e a gente não, então tranquilo. Daña a indústria, tá? E aí, acho que uma responsabilidade de todos. Assim que o terceiro mensagem que eu deixaria para os infratores é: o problema não acaba simplesmente, o jogo não acaba simplesmente quando você é jogado fora da plataforma. Então, se cuida.
Perfeito, perfeito, Javier. Eu tenho certeza, eu conheço o teu time aqui de combate à fraude no Brasil, já tive a oportunidade de conhecê-los pessoalmente e sei que há essa interface direta com os órgãos de repressão para evitar que esse infrator ache que a internet é um ambiente que ele não está, que ele não vai ser encontrado, que ele vai usar como escudo para se proteger. Eu agradeço muito mais uma vez e aguardo o convite para visitá-lo em Buenos Aires quando a gente se livrar ou puder controlar um pouco melhor esse mal que nos assola no momento, mas e você também, quando vier ao Brasil, será uma honra recebê-lo aqui no Departamento de Justiça, no Consulado Americano em São Paulo, para a gente trabalhar ainda mais todos os pontos que a gente comentou. Muito obrigado. Obrigado. E parabéns pelo teu português. Parabéns pelo teu português. Poucas vezes eu vi colegas latinos que tem um português tão sem sotaque quanto o teu. Depois eu quero ouvir um pouco também das tuas experiências no Brasil, se você morou aqui ou teve algum contato mais próximo com algum brasileiro, mas o teu português realmente então, perfeito. Então, legal pra caramba ter alguém que fala o nosso idioma com perfeição também, e algo que a gente no Brasil tem que fazer também, falar mais espanhol. Acho que é uma coisa que a gente precisa até para interação com os nossos colegas, para acesso à literatura, para acesso a películas, para acesso ao conteúdo que os países de língua hispânica proporcionam. Então, parabéns para você. Muito obrigado, amigo. Com isso, eu deixo para o final o meu amigo e companheiro ao longo de muitos anos no combate à pirataria e que agora tem uma função ainda mais importante, que é fazer com que tudo que o Javier mencionou seja de fato implementado. E acho que você, Igor, é um grande ativo para a empresa. Eu vejo o seu acesso à empresa como um grande ganho para todos nós. Você já teve do lado de quem defendendo os titulares de direito, e agora essa tua experiência vai ser muito útil no Mercado Livre, seja para fomentar iniciativas novas na plataforma, seja para conversar com os titulares de direito, fazer com que eles entendam e com que todos nós entendamos como o trabalho que vem sendo feito. Então é uma honra tê-lo aqui, meu amigo. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Eu sei que você também é membro de comissões dentro da BPI, então tem esse trabalho também. Parabéns por isso. E te dou a palavra para falar um pouco sobre o BPP, antigo PPPI, e até explicar melhor para a gente o que é, se é de fato isso, e como vocês vêm fazendo para implementar e efetivar todas as medidas que o Javier trouxe para a gente. Muito obrigado, Igor, pela tua presença, e fica à vontade para, como eu disse, nos brindar com o teu conhecimento e com as tuas recentes atividades e expectativas para o futuro. Eu quero que tu fale também um pouco disso. Quais são os próximos passos que o Mercado Livre vai dar para, enfim, dar uma efetividade ao guia de boas práticas e fomentar ainda mais essa discussão na plataforma. Um grande abraço, meu amigo. Bom dia. Poxa, Rodrigo, bom dia. Queria muito agradecer aí as palavras, os elogios. Para mim é muito importante, tem sido muito importante essa mudança de chave, no sentido de ter atuado por 15 anos no escritório de advocacia, né, defendendo os titulares de propriedade intelectual, e agora trabalhando no marketplace líder da América Latina, e para criarmos a melhor experiência aí para os nossos usuários. E aí, puxando um gancho aqui, um pouco de tudo que o Guilherme já comentou, o Javier, Bernardo, sem palavras pela excelência em toda a fala, você, Rodrigo, por todo o histórico de cooperação que todos falamos aqui. Eu acho que um ponto principal aqui, que acho que até o nome do nosso Table Topic, né, lembra, avanços colaborativos no combate à pirataria no e-commerce e as boas práticas, né? Ou seja, avanço, seguir para frente, progredir. Não estamos e nunca estivemos parados. E aqui eu vou pedir só licença para compartilhar a tela, espero que funcione aqui, eu não sou muito bom nisso, mas vamos ver se funciona. Me falem se vocês conseguem ver a tela. Sim, Igor. Sim, fica à vontade. Legal, vou passar aqui.
Bem, uma pequena agenda de hoje. Eu pensei em falar um pouquinho sobre o que é o ecossistema do Mercado Livre, o time do BPP, que é o do Brand Protection Program, que é o antigo PPPI, como você bem comentou, Rodrigo. Estou vendo que você conhece bem aí o nosso sistema que já há mais de 20 anos protege e preserva a propriedade intelectual. Como que é o processo de denúncia, falar um pouquinho como os titulares de propriedade intelectual podem aderir, as principais funcionalidades, um pouquinho do nosso relatório de transparência, e vou deixar depois aberto aqui um pouquinho para que todos possam fazer dúvidas, alguma pergunta, alguma sugestão, tá? Sei que eu tenho pouco tempo, mas vou falar um pouquinho rapidamente. O Mercado Livre é empresa líder em e-commerce e fintech na América Latina, né? Nós temos aqui um ecossistema que o que nós falamos aqui é o e-commerce, que é o nosso mundo amarelo, internamente a gente comenta, e o Mercado Pago, que é a nossa fintech, o mundo azul, né? Temos aqui no Mercado Livre, temos a questão de vendas que são feitas, transações fora da plataforma, que são os veículos, imóveis e serviços. O nosso Mercado Ads, que trata de toda a questão das publicidades. O Mercado Shops, que lida, obviamente, com aquela pessoa, aquela empresa que não sabe como montar o seu comércio online e ele quer montar um Mercado Livre, tem essa parceria com a pessoa que quer montar um mercado online. O Mercado Envios, que justamente trata de toda a nossa logística para envio o produto e mais recentemente aí na boa parte das capitais recebendo os produtos em 24 horas, em até 24 horas. O Mercado Livre, ele está presente, atua em 18 países, tem 8 operações, ou seja, tem escritórios em 8 países, Argentina, Brasil, Uruguai, Chile, Colômbia, Venezuela, Peru e o México. Temos, atualmente, mais de 22 mil colaboradores, né? Uma expectativa aí de alcançarmos 30 mil pessoas no final do ano em toda a América Latina. Temos grandes centros de distribuição em 5 países, o Brasil, Argentina, México, Colômbia e Chile, né? E o que mostra a nossa preocupação em termos a melhor experiência para o nosso usuário. Ele tem que comprar e vender em um ambiente seguro. E aí, justamente o que a gente estava comentando, né? Há mais de 20 anos, o Mercado Livre se preocupa na proteção integral da propriedade intelectual, com um dos principais pilares do Mercado Livre, né? Antigamente conhecido como PPPI, e atualmente, já há alguns poucos anos, como Brand Protection Program, o BPP. Bem, o que é o Brand Protection Program? Ele protege os direitos de propriedade intelectual, e não apenas as marcas registradas, mas também os direitos autorais, as patentes, os modelos de utilidade, os desenhos industriais, né? E aí, o que é muito importante a gente compartilhar, muitas vezes a gente tem uma visão um pouco errônea de que é um time que faz esse trabalho. Não. No Mercado Livre, temos abordagem multidisciplinar na proteção à propriedade intelectual de mais de 10 áreas que atuam de forma interdisciplinar para termos a melhor experiência. Ou seja, temos a área de vendas, a área de produto, a área de prevenção à fraude. Javier bem falou aqui das iniciativas do Mercado Livre, a parte de experiência do cliente, temos relações públicas, temos ferramentas de machine learning, inteligência artificial, como o Javier já comentou, a área de TI, o jurídico, obviamente, tradicional, né? E aí, como estávamos falando aqui, necessitamos um trabalho em conjunto, né? Temos uma ferramenta que é eficaz e muito intuitiva para monitorar e reportar os anúncios infratores. Então, nós contamos com as denúncias dos titulares de propriedade intelectual para que a inteligência artificial e os nossos modelos de machine learning possam aprender com essas denúncias dos titulares de propriedade intelectual, que são essenciais, como nós estamos falando aqui. E para cada denúncia bem-sucedida ou detecção proativa, o Mercado Livre realiza uma análise global do comportamento do vendedor para verificar em que situações devem ser aplicadas as sanções. Bem, um processo um pouquinho de denúncia. Isso aqui acho que é muito importante. Temos um overview. Nós teremos 2 sessões durante o congresso. Hoje é o último dia para falarmos um pouco com mais profundidade sobre o assunto.
uma agora à tarde, e o exercício da ferramenta, para que todos conheçam, nós convidamos no final do dia de hoje, tá? Mas como que é o fluxo? O titular de propriedade intelectual, ele busca a possível infração e efetua a denúncia daquele anúncio, né? Ele pode denunciar e ele elege algum desses motivos de denúncia. Está infringindo algum direito marcário? É um produto falsificado? É um uso não autorizado de uma marca? Eu tenho um produto que não é destinado à venda, nem foi lançado pela empresa, tem uma amostra que está sendo comercializada e que a empresa nem vendeu, nem fabricou. Temos uma infração de direito autoral, estamos falando de uma questão de software, de livro, físico-digital, temos uma questão de fotografias, personagens. Estamos falando de uma imagem pessoal que está sendo utilizada, uma infração de patente, de modelo de utilidade, e aí é feita essa denúncia. Bem, a partir do momento que é feita essa denúncia, o Mercado Livre imediatamente pausa o anúncio, em tempo real. Não é feita a comercialização do produto. O vendedor ele tem 4 dias corridos para responder. Se ele não responder nesses 4 dias, Rodrigo, Guilherme, o que acontece? O anúncio é removido permanentemente. Mas, digamos que o titular de propriedade intelectual tenha feito uma denúncia, obviamente o vendedor ele tem que ter uma possibilidade, no mesmo prazo de 4 dias corridos, para responder a denúncia, né? Porque, às vezes, essa denúncia pode ter sido feita de alguma forma equivocada, né? Bem, o que acontece? Temos 2 caminhos, né? Se o titular do direito de propriedade intelectual, ele aceita uma documentação que o vendedor anexou na própria ferramenta, ou ele não responde o titular de propriedade intelectual não responde ao vendedor, o anúncio é reativado. A gente entende que não existiu uma ilegalidade, né? E o próprio titular de propriedade intelectual faz a decisão também aqui, principalmente. Mas pode ser que o titular de propriedade intelectual ele não aceite uma documentação que seja anexada, uma imagem, ou mesmo o vendedor ele pode não responder nesse prazo. O Mercado Livre imediatamente finaliza o anúncio e o vendedor é analisado pelo Mercado Livre. E aí, como que a gente pode fazer essa adesão aqui na nossa plataforma, no BPP? Super rápido e fácil de fazer isso. A gente tem aqui o nosso site. A pessoa clica, vou dividir aqui com vocês. Ela clica, ela está prevista em 3 idiomas, tá? Prevista aqui, 3 idiomas. Ele fala que quer se cadastrar e efetua alguns próximos passos para que ele possa aderir ao BPP. Opa, deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Vou conseguir. Vou voltar aqui. Ele preenche o formulário, né, cadastra com os direitos anexando toda a documentação, seja o titular de propriedade intelectual ou os apoderados dele. Nós validamos a documentação que ele encaminha para a gente. Ele recebe um e-mail com um código de acesso. E a partir do momento que nós validarmos a documentação, ele está pronto para defender os direitos de propriedade intelectual na nossa ferramenta de denúncias. E aí, o que ele pode fazer? O que eu acho que é importante a gente abordar aqui? Ele está disponível em 18 países com uma única conta. Gratuita a ferramenta. O titular de propriedade intelectual ele pode ter vários perfis numa mesma conta, várias credenciais. Ele não é uma única pessoa que pode fazer as denúncias, de forma gratuita, mais uma vez. Ele pode proteger todo o portfólio de propriedade intelectual, não apenas a marca. Temos aqui a questão de patentes, tem uma questão de desenhos industriais, os direitos autorais. Temos um procedimento de counter notice, ou aquela contra-notificação. Ou seja, se avaliarmos o Brasil dentro de vários Brasis, desjudicializamos, o judiciário deixa de receber uma enxurrada de possíveis ações em situações em que o titular de propriedade intelectual, de forma ágil e eficiente, ele pode proteger a propriedade intelectual. Tudo no mesmo lugar, na nossa ferramenta. A pesquisa é feita em tempo real. O titular de propriedade intelectual ele pode fazer filtros especiais para fazer a busca. Se ele tem vendedores confiáveis, ele pode gerenciar essa situação. Ele pode auditar a nossa ferramenta.
pode fazer toda essa abordagem dentro da nossa ferramenta. E mais importante de tudo para o titular de propriedade intelectual, ele pode criar relatórios gerenciais. Isso está disponível em 3 idiomas, em português, espanhol e inglês. Na nossa área do expositor, todos esses kits, que a gente chama toolkits, estão disponibilizados no site da BPI, na área do patrocinador, para que vocês tenham acesso e possam baixar. Tenham acesso à nossa página do Brand Protection. Mas aqui nós estamos falando também, é muito importante falarmos um pouquinho em transparência, né? O Mercado Livre, ele foi a primeira empresa da América Latina a fazer um relatório de transparência e temos números de transparência sobre não só sobre o combate à pirataria, mas vários outros dados, né? De julho a dezembro de 2020, oferecemos alguns números a respeito disso. Mas, como temos um público aqui seleto no Congresso Internacional da Propriedade Intelectual, obviamente, não poderíamos deixar de compilar alguns dados para vocês. Esses dados são de janeiro de todo o ano de 2020 e até julho de 2021, em todo esse primeiro semestre. E aí, o que nós temos, né, em decorrência desse trabalho interdisciplinar de mais de 10 áreas do Mercado Livre? Com as denúncias dos membros do BPP, 9 milhões de denúncias foram realizadas e anúncios foram cancelados em virtude dessas denúncias dos titulares de propriedade intelectual. Com essas denúncias, nossos sistemas aprenderam e removeram proativamente 29 milhões de anúncios. E aí, com um trabalho excelente, que toda a equipe de prevenção à fraude e essas outras equipes interdisciplinares trabalhando em conjunto, mais de 68 mil contas foram inabilitadas. O que mostra, obviamente, o nosso trabalho de cooperação com todos. O trabalho do titular de propriedade intelectual, trabalho proativo do Mercado Livre e cooperação e não termos vendedores que não agregam em nossa plataforma. Bem, e obviamente, como o Guilherme já bem antecipou, na sexta-feira, no dia 20 de agosto de 2021, o governo brasileiro anunciou a adesão do Mercado Livre aos guias de boas práticas do e-commerce. E seguimos, obviamente, com esse intuito aqui de cooperação. Acho que esse foi um momento aqui muito memorável em São Paulo, no movimento combate à ilegalidade, em que setor público, setor privado e todos aqueles que com o mesmo propósito estavam e continuam juntos e que temos que avançar em frente. Nesse ponto aqui, eu deixo um pouquinho um convite para todos aqueles que queiram conhecer um pouquinho a nossa página do BPP, que está disponível em 3 idiomas, para que sejam aderidos os direitos de propriedade intelectual e, conjuntamente, possamos trabalhar em cooperação. Agradeço a todos, deixo aqui o meu e-mail, e aí vamos juntos de mãos dadas. Acho que é mais importante, como estamos falando aqui. Rodrigo, Guilherme, Javier, queria agradecer a vocês pela oportunidade de falarmos um pouquinho de propriedade intelectual, um pouquinho avançando no que você comentou sobre expectativas e de iniciativas. Obviamente, o Mercado Livre trabalha com diversas iniciativas e eu estou procurando aqui sair um pouquinho da tela compartilhada. Deixa eu procurar aqui. Perfeito. Acho que o ponto importante é que o Mercado Livre tem diversas iniciativas, algumas delas, obviamente, estão em andamento, e o que eu sempre falo é que a discrição, no momento inicial, é o melhor êxito no trabalho conjunto contra a ilegalidade. Muitas coisas devem surgir. Estou aqui com um ponto que eu gostaria de falar e acabei esquecendo aqui. Nossa equipe do BPP, ela tem 10 pessoas, é uma equipe multicultural, formada por brasileiros. Eu figuro como brasileiro. Temos o Juan Sichero, que é o líder do time do BPP. A Guada também faz parte do nosso time. Muito obrigado por abrir a tela, Guada. Fico muito contente com isso. Conheço a Guada já há algum tempo.
Queria agradecer a participação aí, a Ana Paula. Trabalhamos juntos há 15 anos no escritório, uma amiga. E eu acho que esse ponto, eu acho que é o bem importante, que co-criamos uma forma de trabalhar em conjunto com o setor público, o setor privado, a indústria trabalhando conjuntamente. Javier Bernal destacou, acho que tem muitas coisas muito importantes que ele destacou, e o ponto da indústria, né? Cada indústria tem uma especificidade. E obviamente, temos que agregar sempre conhecimento. Conhecimento nunca é demais. E com essa participação colaborativa da indústria, o setor governamental e os titulares de propriedade intelectual agindo ativamente, eu vou utilizar um termo aqui que a Guada comentou numa ferramenta interna conosco, seremos imparáveis. Eu acho que esse é um momento que o nosso país vive, e eu queria parabenizar toda a atuação do CNCP, Guilherme, em nome da sua pessoa, a Juliana, todo o trabalho que a equipe pequena de vocês conseguiu atingir até o momento, e tenho certeza que esses avanços, seguindo em frente, vamos atingir o bem comum, aí, o propósito e o equilíbrio que todos desejam, no momento em que o foco tem que ser na sociedade, unindo todos os esforços. Muito obrigado. Obrigado você, Igor. Eu também, então, aproveito para dar um abraço na Guadalupe. Eu conheci ela brevemente no IACC, num evento que teve pré-pandemia, 2019. O IACC é uma associação que representa várias marcas nos Estados Unidos e fazem encontros anuais, e fiquei muito feliz em ver a Guadalupe lá, porque mostra desde aí a interação do Mercado Livre com as marcas, participando dos eventos, buscando entender as dificuldades e trabalhando em cima das dificuldades, sempre com proposições, sempre querendo ser construtivo. Eu acho que essa é um pouco da nossa, da vocação da plataforma, né? Ser construtiva, estar à frente e não ser um repositório de legalidades, ao contrário, muito diferente disso. Querer, quando prevenir, identificar e reprimir devidamente a partir do momento que isso foi, que a infração foi identificada. Então, parabéns para vocês, eu me sinto orgulhoso de tê-los como amigo e vê-los à frente dessa luta que é nossa. Quem trabalha no combate à pirataria, o Guilherme, apesar da barba branca, ele ganhou mais essa barba branca agora trabalhando com pirataria. Ele foi picado pelo combate à pirataria, e acho que todos nós que trabalhamos há algum tempo já somos passionais a respeito, porque de fato é um tema que nos toca e é um tema que é muito bonito, é muito bom trabalhar com isso. A gente quer trabalhar em defesa de algo que a gente acredita, e quem trabalha com propriedade intelectual sabe disso. Eu acho que já tive a oportunidade de conhecer a Ana Paula também em outros momentos, em outras conversas que a gente teve, eventos e tudo, então fica um abraço. E falando de cabelos brancos rápido, sei que a gente está indo, Guilherme, o Igor mostrou uma foto de 2007, Guilherme, que eu tinha também bem menos barba branca e cabelo branco do que eu tenho agora. Eu vi na foto, eu falei, pô, foi até uma prova contra a gente, né, Igor, colocar aquela foto de 2007, como nós envelhecemos. Mas continuamos juntos e sempre proativos, sempre caminhando para frente, como você disse, buscando os avanços. E certamente esse evento e outros que faremos em conjunto ainda promoverão esse avanço. Vamos em busca disso. Com isso, não sei se há perguntas no chat, se há colocações, mas eu queria só parabenizações, para Ana Paula parabenizando a gente pela condução, e eu queria agradecer vocês, dizer que é uma honra estar diante de vocês. Espero que a gente possa em algum momento ter esse contato pessoal novamente, claro, com que todo mundo esteja seguro, com saúde, e isso aqui no Brasil, São Paulo, Brasília e em Buenos Aires. Um grande abraço a todos, que todos tenham um grande dia. Me coloco à disposição, como eu disse, para futuros contatos, e certos de que a gente a cada dia vai construindo um ambiente no e-commerce mais saudável para todo mundo. Parabéns, muito obrigado mais uma vez pelo convite, e seguimos nessa batalha importante. Um abraço a todos, acho que com isso a gente pode encerrar, né? E
seguimos adiante. Bom almoço a todos, tá? Bom almoço aos meus colegas agora que estamos aqui na hora do almoço. Um abraço, fiquem com saúde. Obrigado, Rodrigo. Abraço, um abraço. Até mais. Um abraço, obrigado. Tchau. Abraço. Valeu.